Glória a Deus. Irmãos, nós estamos envolvidos em um estudo da Palavra de Deus com um tema geral: conhecer é crescer. Dentro de um despertar do Espírito Santo para uma real necessidade de crescimento na graça, na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma constatação, irmãos, real, que não é uma coisa das pesquisas apenas desenvolvidas nos últimos anos, a respeito do crescimento, do conhecimento, aliás, bíblico, e das coisas de temas espirituais, das pessoas que frequentam uma igreja, dos crentes. Não é uma coisa apenas, digamos, do nosso século, o pouco conhecimento da palavra de Deus e das coisas espirituais, como desde tempos passados, e nós temos lido, notadamente, as Escrituras de Paulo aos Coríntios e também na carta aos Hebreus, essa constatação da falta de conhecimento da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos tem dado um despertamento para que nós saiamos da comodidade ou do lugar comum e possamos empreender, amados irmãos, atitudes para um conhecimento mais aprofundado dos mistérios de Deus. Mistérios que não estão escondidos, mas estão revelados. Desde que Jesus orou: Pai, graças te dou porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Que qualquer pessoa, mediante abrir o seu coração e a sua mente para o Espírito Santo, pode conhecer satisfatoriamente tudo quanto diz respeito a Deus. Não há necessidade de um conhecimento da língua portuguesa mais amplo, um conhecimento gramatical ou um conhecimento teológico. Para compreender as coisas de Deus, basta abrir o seu coração, abrir a sua mente e falar: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, o nosso tema hoje, dentro da doutrina dos batismos, que nós estudamos no domingo passado, dentro da doutrina dos batismos, o batismo em Cristo. Hoje nós vamos olhar algo a respeito do batismo nas águas. É a 8ª mensagem desta série, que está no nosso site, no YouTube, e os irmãos poderão acessar as 7 outras mensagens passadas. Nós vamos ler, começando em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Nos diz a preciosa palavra do Senhor:
Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, deixando os conhecimentos básicos a respeito de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 6 doutrinas básicas a respeito de Cristo. Versículo 3. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isto. Irmãos, no reino espiritual, não crescer é algo muito negativo. Primeiro, porque o plano de Deus é que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, e cresçamos de maneira equilibrada, de maneira ajustada, até que todos nós cheguemos à estatura projetada pelo Senhor. E há um trabalhar muito incessante, denso, constante, do Espírito Santo, da palavra e da igreja. Todos eles, o Espírito, a palavra e a igreja, estão envolvidos para que nós cresçamos. E nós não podemos e nem queremos decepcioná-los, nem decepcionar o Espírito Santo, nem a palavra e nem a igreja. Em segundo lugar, irmãos, não crescer é muito negativo na nossa vida, porque determinadas bênçãos, apesar de nós, por sermos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Porém, apesar disso nos garantir determinados direitos que estão em nosso patrimônio, se nós não crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, apesar de continuarmos filhos, herdeiros, co-herdeiros, nós não estaremos na posse dessas bênçãos determinadas pelo Pai, enquanto nós não crescermos. O texto de Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz isso. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que todo o tempo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Crescer é necessário. Não podemos permanecer apenas salvos. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, que é uma espécie de desenvolvimento da nossa salvação, e que é possível fazê-lo, e a Bíblia diz, com cuidado, com temor e tremor. Em terceiro lugar, irmãos, precisamos crescer, porque para receber revelações mais aprofundadas a respeito de Cristo, nós precisamos estar em um nível de conhecimento, alcançado pelo conhecimento, pelo crescimento no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele diz
que nós precisamos estar nesse nível para poder alimentar-nos de alimento sólido. No capítulo anterior, Hebreus 5, versículo 14, ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E nesse mesmo capítulo, o escritor aos Hebreus diz que a falta de crescimento, a falta de consequente conhecimento da palavra, causou para aqueles irmãos a impossibilidade deles receberem revelações mais aprofundadas de Cristo. Porque com o crescimento na graça e no conhecimento, os sentidos até então apenas naturais, eles são exercitados para a percepção de coisas espirituais. Não que essas coisas espirituais serão processadas na alma, mas elas serão percebidas e serão processadas em nosso espírito pelo Espírito Santo. E o texto que nós lemos, irmãos, exemplifica quais são os conhecimentos básicos, os conhecimentos mínimos que devem ser dominados pelos crentes em Jesus, tanto para aplicação em nossas vidas pessoais, como também para que nós possamos expô-los de maneira ungida, de maneira bíblica, de maneira didática, para aqueles que perguntarem, que nos questionarem a respeito da nossa fé. Já falei para os irmãos que quando se trata das verdades da palavra de Deus, nós não podemos responder para quem nos indaga com respostas do tipo: porque eu creio, porque sim. Nós precisamos responder de maneira fundamentada na palavra de Deus, dizendo: está escrito. E essas 6 doutrinas, irmãos, que o autor aqui diz, olha, estes são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Essas são as primeiras lições a respeito de Cristo, a respeito do cristianismo. A exortação do autor é que nós dominemos esse conhecimento dessas doutrinas básicas e então prossigamos em conhecer, cresçamos no conhecimento. Que são 6 doutrinas. Primeiro, do arrependimento das obras mortas. Segunda, da fé em Deus. Terceira, a doutrina dos batismos. Quarta, a doutrina da imposição das mãos. Quinta, a doutrina da ressurreição dos mortos. E sexta, a doutrina do juízo eterno. Nós já vimos a primeira, que é a doutrina do arrependimento das obras mortas. Vimos também a segunda, que é a doutrina da fé em Cristo. E no domingo passado, nós adentramos a terceira doutrina, que é a doutrina dos batismos. E nós vimos, somente recordando, que a palavra batismo, ela está grafada no plural, ou seja, se refere não a um batismo, mas
há mais de um batismo. Então este foi o primeiro ponto na compreensão desta doutrina, ou seja, entender que há mais de um batismo, e nós já vimos uma das modalidades desse batismo, ou batismos. E para nossa compreensão, nós catalogamos a doutrina dos batismos em 2 blocos. O primeiro diz respeito aos batismos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E o segundo diz respeito aos batismos do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Com relação aos batismos do Antigo Testamento, nós vimos o batismo de Moisés na nuvem e no mar, que é mencionado, dentre outros textos, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. O batismo de purificação com água, que é mencionado em Hebreus, capítulo 9 e versículo 10. E o batismo do arrependimento, que é o batismo de João, mencionado em Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 5. E que por muitas vezes nós falamos desse batismo, o batismo do arrependimento, o batismo de João, como sendo um batismo da nova aliança, do novo pacto de Deus com os homens. E vimos também os batismos do Novo Testamento. Primeiro, o batismo em Cristo, ou seja, quando a pessoa aceita Cristo e ela é mergulhada no corpo de Cristo. O batismo nas águas, que é o que nós veremos hoje. E terceiro, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. No domingo passado, nós meditamos sobre o batismo em Cristo e hoje nós vamos olhar para o batismo nas águas. Nós vamos colocar, irmãos, um vídeo que nós fizemos há algum tempo em um dos nossos batismos, para que nós recordemos. Acredito que muitos irmãos já viram esse vídeo, mas talvez outros não tenham visto esse vídeo. Então nós vamos colocar para que todos nós recordemos e esse vídeo também sirva de ilustração para esta mensagem. O batismo nas águas é um acontecimento de grande importância na vida de todo cristão. Por meio do batismo estamos dizendo: eu sou salvo e agora meu foco não é mais para o mundo. Batismo é símbolo de sepultamento e de ressurreição. Nossa velha natureza morreu, foi sepultada e nós ressurgimos para um novo tempo, uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O velho ficou lá na sepultura, isto é, no batismo. Disse Jesus: aquele que crer e for batizado será salvo. Podemos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória.
Irmãos, o primeiro ponto que eu quero enfatizar com os irmãos, para que nós, desde logo, entendamos, é que, de acordo com a Bíblia, o batismo não é um sacramento ou algo que conceda méritos para a salvação. Ou seja, o batismo não salva ninguém. Jesus disse em Marcos capítulo 16 e versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos entender que Jesus não disse quem não for batizado será condenado, mas ele disse quem não crer. O batismo, meus amados irmãos, ele é uma demonstração visível, é um símbolo visível da nova aliança de Deus com o pecador. E por meio desse ato público, a pessoa, ela dá um testemunho que ela se comprometeu a deixar o pecado e a passar a viver, ou pelo menos se esforçar a viver em novidade de vida. E então a pessoa, ela é batizada nas águas, como uma demonstração, uma exteriorização daquilo que já aconteceu no seu interior. Então, ela exterioriza por meio do batismo que o seu velho homem, no momento em que ela aceitou Jesus, aquele velho homem morreu com Cristo e que agora ela demonstra quando é submergida nas águas e é levantada das águas, que ela já ressuscita como um novo homem, uma nova mulher, com uma nova natureza, que é a natureza divina. Então, por meio do batismo, a pessoa está demonstrando que ela se identifica com Jesus na sua morte, no seu sepultamento e também na sua ressurreição. Há uma ordem direta do Senhor Jesus a esse respeito, em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o batismo nas águas, ele serve para demonstrar perante toda a sociedade, a comunidade, a família, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida daquela pessoa, e serve para demonstrar a sua fé em Jesus. As perguntas para alguém que vai ser batizado nas águas são perguntas inequívocas e perguntas públicas. Você crê que Jesus perdoou seus pecados? Creio. Promete amá-lo e obedecê-lo por todos os dias da sua vida? Prometo. O pastor, presbítero, aquele que está realizando aquele batismo, ele vai falar, segundo o seu testemunho aqui, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados irmãos, o batismo tem um significado. Ele é um testemunho público da nossa fé em Deus. Ele representa
representa algo que já se passou no nosso interior. E agora nós vamos externar, demonstrar que nós depositamos toda a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas vão ter a oportunidade de ver, de fotografar, de filmar que você morreu para o mundo, que você morreu para as obras do diabo e que você nasceu para Jesus, para viver aqui na terra as obras do reino de Deus. Aleluia. E serve também para que as pessoas da igreja local tenham a consciência, a convicção da sua decisão por Cristo e saibam que você está consciente de que faz parte do corpo de Cristo, como aqueles demais irmãos que nasceram de novo. E qual é o requisito para esse batismo? Como os irmãos ouviram a respeito das perguntas que são feitas, o pré-requisito é crer em Jesus de todo o coração. Agora, toda pessoa que crê no Senhor Jesus de todo o seu coração e que deseja verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, deve ser batizado nas águas como uma expressão pública do arrependimento pelos seus pecados. E eu acho que aí já é possível enfrentar a pergunta: podemos batizar crianças ou bebês? A resposta é não. Porque o batismo nas águas não é para fazer daquele bebê ou daquela pessoa um cristão. Como no nosso país, que é um país de tradição cristã católica, eu me lembro que até na capinha dos registros civis, quando eu comecei há 40 anos atrás, trabalhando num cartório, na capinha vinha escrito o seguinte: o batismo faz o registro faz o cidadão e o batismo o cristão. Não. Aquele que crê em Jesus Cristo será batizado. Será batizado porque ele já crê. O batismo é um ato de fé. Depois que a pessoa nasceu de novo, ela é batizada nas águas. Essa é a razão porque nós não batizamos crianças e nem validamos o batismo de crianças, porque é primeiro necessário crer e daí então ser batizado. Nós obedecemos o princípio de trazer as crianças para serem apresentados no templo como Jesus foi apresentado. Submeteu-se ao batismo com 30 anos de idade. Então, irmãos, perguntaríamos: como pode um bebê fazer uma decisão? E quanto mais uma decisão de fé e de vida? O argumento para batizar infantes é que a responsabilidade ficará sobre os pais, ou na falta dos pais, sobre os padrinhos. Nós não encontramos apoio bíblico para isso, porque cada pessoa
é responsável por si só diante de Deus. É óbvio que os pais darão conta diante de Deus se ensinaram ou conduziram ou não o seu filho nos caminhos do Senhor, mas não para a decisão de salvação. Ezequiel capítulo 18 e versículo 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, irmãos, o batismo não salva. Algumas igrejas, irmãos, não só a Igreja Católica Apostólica Romana, mas algumas igrejas também evangélicas, protestantes, elas têm no seu credo a doutrina de que o batismo salva, o batismo traz a salvação, que uma pessoa só é salva depois de se batizar. Mas, meus amados irmãos, a salvação, ela consiste em a pessoa dar a vida a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Isso é nascer de novo, isto é ser batizado no corpo de Cristo. O próprio ladrão na cruz, para o qual o Senhor Jesus, aquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, e que repreendeu o seu parceiro, que também estava do outro lado, e que se dirigiu a Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e salva a nós também. E ele falou: olha, calma aí, não fale isso, você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este, ele não merece. Ele é santo e inocente. E voltando-se para Jesus, falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o próprio Jesus disse a ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, meus amados irmãos, o batismo é um ato seguinte à fé. A fé nos leva à salvação. Porém, o batismo não é um meio de salvação, mas é um selo que se segue à salvação. E que todo cristão deve se submeter a esse batismo. Mesmo aqueles cristãos que foram batizados enquanto eram bebês, devem se submeter a esse batismo em consequência da sua própria declaração de fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como é que se batiza? O batismo seria por aspersão, que é jogar água, ou por efusão, que seria derramar a água sobre, ou por imersão. Muitas igrejas evangélicas batizam por aspersão, por efusão. As Assembleias de Deus, irmãos, entendem e fundamentam na palavra de Deus que o batismo deve ser feito por imersão. É óbvio que em circunstâncias tais, até seria
possível algum outro tipo de batismo. Porém, a própria palavra, a origem da palavra batismo, ela significa mergulhar, imergir, colocar para dentro de. Mas, no curso da história, apareceram várias outras formas de batismo. Entretanto, meus amados irmãos, nós temos entendido que, em razão do batismo ser uma identificação com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, exatamente isso requer imersão. E as Assembleias de Deus não praticam outras formas de batismo. Eu selecionei aqui o texto de Atos, capítulo 8, versículo 38 e 39, quando Filipe, o diácono, batizou o etíope. Eles pararam em um lugar onde havia água. E aqui já há uma outra resposta. Quem pode batizar? Na igreja do Novo Testamento, o diácono Filipe pôde batizar. Quando eles pararam, Atos capítulo 8, versículo 38 e 39, eles pararam a um lugar que havia água. O etíope já tinha entendido o plano da salvação desde Moisés até Cristo, que lhe fora explicado por Filipe. Então o eunuco disse, quando saíram do carro: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi o seu caminho cheio de júbilo. Certamente, irmãos, aquele eunuco, ele viajava abastecido de água potável. Se fosse o caso de praticarem a aspersão ou a efusão, acredito que havia água suficiente naquela carruagem para aquele ato, nessas formas, mas não para imersão. Os irmãos conhecem também toda a história do batismo de João, que João Batista, ele se utilizou do Rio Jordão para batizar. Depois ele até mudou o batismo do Rio Jordão para um outro rio. Está em João capítulo 3, versículo 23. Porque nesse outro rio havia muita água. João capítulo 3, versículo 23, diz: ora, João estava também batizando em Herom, um outro rio, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado antes de João ser encarcerado. Não há um lugar específico para o batismo, irmãos. Antigamente, todos os batismos eram realizados em rios e em lagos.
Hoje, com toda a poluição, é até difícil um batismo em rios. Mas, onde houver água suficiente para imersão, ali pode ser realizado o batismo. Seja num batistério, numa piscina, ou mesmo num rio, num lago, no mar, enfim, onde houver água suficiente. Além da água, irmãos, é necessário que alguém realize esse batismo. Não existe o que nós poderíamos chamar de autobatismo. É preciso que alguém realize o batismo. E quem é que tem autoridade para realizar o batismo? Seria só o pastor? A resposta seria não, porque a ordenança de Jesus foi clara para todos os crentes. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 18, 28, versículo 19. Jesus mandou fazer discípulos e depois batizar esses discípulos. Nós podemos entender que essa ordem, ela diz que aquele que faz o discípulo de Jesus, ele tem autoridade para batizá-lo. Filipe era apenas um diácono. Um diácono fazendo a obra de um evangelista. Ele não era o pastor da igreja, mas ele batizou aquele eunuco quando chegaram, como nós lemos, a um lugar onde havia água. Paulo disse aos coríntios que ele não havia batizado quase ninguém entre eles. E eles eram seus filhos na fé, onde nós podemos entender que ele provavelmente tinha passado essa tarefa para outros cooperadores que não eram pastores. Porém, meus amados irmãos, por uma questão eclesiástica da igreja, os batismos são realizados de maneira, vamos dizer assim, solene na igreja. Não que não haja a possibilidade de alguém batizar alguém em uma situação especial. Mas nós fazemos questão que o batismo seja uma celebração, que o batismo seja uma festa, de sorte que na nossa igreja os batismos são realizados pelos pastores ou pelo pastor da igreja, pelo pastor que é designado para tal. Gostaria de falar algo para os irmãos a respeito do batismo dos mortos e também do batismo por procuração. Segundo, irmãos, o ensino dos mormons, também conhecidos como santos dos últimos dias, existe a possibilidade do batismo dos mortos. Ou, digamos, gramaticalmente melhor, pelos mortos. Pelos mortos. Segundo esse ensino, uma pessoa viva poderia ser batizada nas águas no lugar de uma pessoa morta, e aquele morto depois usufruiria dos benefícios daquele batismo praticado em seu lugar por um parente vivo. Este ensino, irmãos, ele surge
a partir de uma interpretação distorcida de um texto da Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 29, que diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? É um questionamento que o apóstolo São Paulo fez para apresentar uma argumentação. E com uma simples leitura, nós podemos perceber que os mortos, nesta argumentação de Paulo, refere-se à refutação do pensamento que alguns publicavam que Jesus não havia ressuscitado. Então Paulo está dizendo, se eles que estão dizendo que Jesus não ressuscitou, então por que eles batizam os mortos? Já desde aquela época. E aqui, irmãos, vale a exegese, que nós não podemos pegar um versículo da Bíblia e fazer daquele versículo uma teoria, uma doutrina. E por fim, irmãos, eu gostaria de enfatizar a diferença do batismo da antiga aliança com o batismo da nova aliança. Quando nós falamos em velha aliança, nós estamos falando de todo o período da história que compreende desde o pecado do homem na terra, até quando aquela aliança foi encerrada e surgiu a nova aliança de Deus com os homens, que foi inaugurada com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A partir da ressurreição de Cristo, as pessoas que creem nele podem serem reconciliados com Deus mediante Cristo. Dentro dessa nova proposta, dessa nova aliança, tendo então por isso o direito de voltar à posição em que o homem foi criado, ao projeto inicial de Deus, pelo novo nascimento, podendo então servir a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que estavam na velha aliança serviam a Deus, mas serviam através da lei. O apóstolo São Paulo diz que era uma espécie de símbolo, era uma espécie de figura daquilo que seria a realidade da nova aliança que foi estabelecida por Jesus. Aqueles que serviam na velha aliança, eles não eram nascidos de novo e nem podiam nascer de novo, porque o novo nascimento só pôde ser estabelecido quando Jesus pagou na cruz do Calvário com seu sangue a dívida dos homens. Eles serviam a Deus com toda a força, com toda a destreza, com todo entendimento, porém ainda permaneciam separados de Deus pela morte espiritual. Porque quando conheciam o pecado, morriam. E na velha aliança, os sacrifícios não eram suficientes para eliminar essa natureza pecaminosa. A nova natureza, a natureza divina, só pode ser recebida pelo homem a partir do sacrifício de Cristo. Aqueles que iam para o templo e ofereciam os seus sacrifícios no velho pacto, voltavam para casa homens com a velha natureza. Somente em Cristo
é que o homem pôde receber a natureza divina. E aqui, irmãos, está a diferença do batismo nas águas na velha aliança e do batismo nas águas na nova aliança. O batismo nas águas da velha aliança, que era o batismo que foi efetuado por João, era o batismo do arrependimento. E ele mergulhava as pessoas, submergia as pessoas nas águas, como uma figura da purificação dos pecados, demonstrando que aquelas pessoas estavam arrependidas de viverem sem Deus, demonstrando que aquelas pessoas estavam decididas, dispostas a viverem para Deus e a viverem para o reino de Deus, que seria estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, João Batista, Jesus e os seus discípulos efetuaram esse batismo nas águas, todavia, era para demonstração de arrependimento. Quando nós lemos nos evangelhos, sempre ouvimos João Batista, Jesus e os discípulos dizerem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então aquelas pessoas que se arrependiam do velho modo de viver, criam que o reino de Deus seria estabelecido, e elas se batizavam como um símbolo daquela conversão, e também pela decisão de pelo reino de Deus e pela purificação dos seus pecados. Então, para elas, as pessoas da velha aliança, era apenas uma figura, um símbolo, e eles eram batizados nas águas, demonstrando arrependimento e purificação dos pecados. Mas, como eu disse aos irmãos, nenhuma daquelas pessoas que se batizavam nas águas eram pessoas nascidas de novo, porque naquela realidade que eles viviam, não havia a possibilidade desse novo nascimento, porque a realidade do novo nascimento só mediante o Senhor Jesus, quando o seu reino foi implantado na terra. Porque daí em diante, homens e mulheres que recebem a Jesus como Salvador, concomitantemente e consequentemente recebem a natureza divina, e são novas criaturas em Cristo. Então aquelas pessoas no velho pacto, elas eram batizadas nas águas, demonstrando que estavam arrependidas de viver em pecados, demonstrando que da agora em diante iam viver para o reino de Deus. Porém, não era uma demonstração, tal qual no batismo agora, que elas morreram, foram sepultadas com Cristo e ressurgiram como novas criaturas. Hoje, o batismo é essa demonstração daquilo que já aconteceu no interior do ser humano. Porque, conforme nós temos falado para os irmãos, na nova aliança, só devem ser batizados aqueles que já nasceram de novo. Ou seja, eles já foram batizados em Cristo, e o batismo nas águas agora é uma realidade daquilo que já aconteceu. E então a pessoa, ela é batizada nas águas como essa demonstração. Resumindo, irmãos, na velha aliança, o batismo do arrependimento, o batismo de João, era apenas uma figura ou uma sombra daquilo que
iria acontecer no coração do homem, iria acontecer no coração daqueles que crescem em Jesus. Porém, aquele batismo, ele não mudava nada no interior do homem, porque o batismo não tinha, como não tem, o poder de fazer de alguém uma nova criatura. Se alguém não nasceu de novo e for batizado nas águas por um equívoco dele ou de quem está batizando, ele vai entrar no batismo uma velha criatura e ele vai sair do batismo a mesma velha criatura. É preciso que haja o arrependimento precedente. Então, porque ele está arrependido e crê no Senhor Jesus Cristo e morreu para o mundo, é que ele será batizado nas águas. Senão, pecadores não arrependidos sairão das águas, pecadores não arrependidos e sem nenhuma transformação. Agora, meus amados irmãos, sendo repetitivo, a decisão, quando uma pessoa é batizada nas águas, ela estará demonstrando de que ela nasceu de novo, de que ela é uma nova criatura, de que ela está purificada pelo sangue de Jesus do seu pecado, e que ela morreu, foi sepultada e ressuscitou com Cristo para uma novidade de vida. Há um texto, meus amados irmãos, em Atos capítulo 19, versículo 1 a 7, que nos dá apoio para isso que eu estou falando para os irmãos. Esse texto diz que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso e ele encontrou uns 12 discípulos que já tinham sido batizados por João no batismo do arrependimento. São aqueles que nem tinham ouvido falar que havia Espírito Santo. E vamos ler esse texto, porque depois que eles compreenderam, eles foram batizados nas águas e eles foram batizados com o Espírito Santo e foram batizados nas águas. Vamos ler esse texto que está em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 homens. Então, irmãos, é preciso traçar uma separação entre o batismo do arrependimento, o batismo de João, o batismo do velho pacto e o batismo das águas, que nós podemos chamar de o batismo cristão. Estes homens já eram batizados nas águas pelo batismo de João, o batismo do arrependimento. E agora, eles foram batizados nas águas,
no batismo cristão. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Se você ainda não é batizado nas águas, é importante que você decida pelo batismo nas águas. Não para você ser salvo, mas como um selo da sua salvação, como um cumprimento de um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pensado, o batismo nas águas não salva. Agora, o não batismo pode representar problemas para a salvação, porque diz respeito a uma questão de não obediência, a uma questão de não cumprimento da palavra de Deus. Como eu disse aos irmãos, no outro domingo, se uma pessoa aceita Jesus, no caminho aqui para frente, ela tem um infarto fulminante, morre ali no corredor, ela morre salva, ela vai diretamente para o paraíso. Ela não foi batizada, ela não recebeu a oração aqui na frente, mas no momento em que ela fez a sua decisão, houve uma ligação do seu coração com o coração de Deus. Os seus pecados foram perdoados. O seu nome foi escrito no livro da vida. Ela foi submergida no corpo de Cristo, batizada em Cristo. Ela está em Cristo. Agora, essa mesma pessoa, depois de ter vindo aqui à frente, recebido a oração, a proclamação dos perdão dos seus pecados pela igreja, mas ela diz, não quero me batizar, muito chato esse negócio de batizar, eu vou criar problema com a minha família, as pessoas vão tirar o sarro, eu tenho vergonha de ser batizado. Olha, irmãos, aquele que se envergonhar de mim, disse Jesus, eu também vou me envergonhar, não vou pronunciar o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Se você ainda não é batizado nas águas, seja você aqui desta igreja, ou seja você que está conosco online pela internet, que já é um membro online desta igreja, nós queremos ajudar você a cumprir esse quesito do cristianismo, que é ser batizado nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você é aqui desta igreja, fale com um dos nossos pastores, comigo ou com outro pastor ou obreiro, que você deseja ser batizado nas águas. Se você está conosco pela internet, mande-nos uma comunicação, que nós vamos encontrar um meio para batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, e vai ser uma grande bênção para a sua vida espiritual.